Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rebeca Rocha, eu sou assistente social e eu tô aqui hoje para dar continuidade nessa playlist sobre fundamentos do serviço social. E o tema da aula de hoje é movimento de reconceituação. É um tema que muitos estudantes têm medo durante a graduação, mas que ele é muito importante, não só durante o nosso estudo, não só nas provas de concurso que cai muito, mas inclusive para a nossa atuação profissional mesmo. Ele demarca uma grande mudança, a passagem do serviço social tradicional, conservador, para um serviço social mais crítico. Então, essa grande mudança se deu durante esse processo, esse movimento, que houve uma reconceituação do serviço social não só no Brasil, mas na América Latina e em vários outros países. O livro que vai falar mais sobre isso, alguns autores discutem esse tema, mas o principal livro, que é a principal bibliografia que cai nos concursos, é o livro Ditadura e Serviço Social, do José Paulo Neto. Esse livro, esse autor, como vocês já conhecem, ele é um autor difícil, né, com escrita difícil, por isso que é um tema que muitas vezes os estudantes não entendem muito bem, e a gente vai aqui nesse tema tentar explicar de uma maneira mais simples e mais fácil para que você entenda os fundamentos do movimento de reconceituação. Longe de mim dizer que vou conseguir te passar todo o conteúdo do livro numa simples aula de YouTube de poucos minutos. Mas a ideia aqui é falar as principais características para te fazer associar e quando você for ler o livro tiver mais fácil e conseguir fazer uma questão sabendo quais são os principais pontos de cada uma das vertentes ou perspectivas desse movimento de reconceituação. Bom, já falei demais, vem comigo que movimento de reconceituação é o tema da aula de hoje. Bom, para falar sobre movimento de reconceituação do serviço social, é importante que você já tenha visto os outros vídeos anteriores que a gente tem aqui na playlist sobre fundamentos do serviço social, que a gente já falou sobre o início do serviço social, né? Quais são as principais características desse serviço social tradicional? Eu vou falar aqui rapidinho alguns pontos, mas existem duas aulas que a gente já gravou específicas sobre isso, que vai te dar de maneira mais detalhada os pontos desse serviço social tradicional, tá? O movimento de reconceituação, de uma maneira resumida, ele visa romper com o serviço social tradicional. E o que é esse serviço social tradicional? Ele surgiu na década de 30, porque no Brasil a primeira escola de serviço social, ela data de 1936, foi criada no estado de São Paulo. Então, ele surge nessa década, tá? Tem como matriz filosófica o neotomismo, que foi essa influência que a gente recebeu da igreja, advinda pelo serviço social europeu, tá? A gente vai receber duas influências durante esse período. A influência da Europa e a influência dos Estados Unidos. A Europa nos traz esse pressuposto filosófico da Igreja Católica, especificamente por meio do neotomismo, que é uma teoria criada por São Tomás de Aquino, tá? E os Estados Unidos nos traz uma teoria, os Estados Unidos nos traz o como fazer, as técnicas do serviço social de caso, grupo e comunidade. Essas principais características são as características do serviço social tradicional, que é eminentemente conservador. Tem práticas conservadoras que se associou, né, o Estado nesse momento se associou à igreja para trazer o serviço social, implantar o serviço social no Brasil. A estratégia que nós adotamos foi a associação com a igreja, mas poderia ter sido outra. Essa foi uma via, não é a única via, não era a única possibilidade que nós tínhamos. Foi a via que o Brasil escolheu. Daí esse nosso traço, essa nossa história tão conservadora enquanto profissão nesse início. Não por acaso é uma profissão eminentemente feminina, eram só mulheres que eram consideradas assistentes sociais, que poderiam ser assistentes sociais, e não eram qualquer mulheres, eram mulheres boas,
católicas, de boas famílias. Só depois, com a popularização do curso, da graduação, que houve uma mistura de outras classes sociais, inclusive de outros sexos, como masculino, ok? Então, isso é um resumo do serviço social tradicional. A gente falou isso de uma maneira mais detalhada nos vídeos anteriores a esse. O movimento de reconceituação, ele visa romper, por isso que a gente colocou esse X em vermelho, romper com tudo isso, com todo esse serviço social tradicional. E aí o José Paulo Neto, nesse livro Ditadura e Serviço Social, que eu já mostrei aqui para vocês, ele vai dizer que existiram 3 vertentes ou perspectivas durante essa reconceituação, durante esse processo. A gente vai aqui dividir essas vertentes em 3 didaticamente e vai situar mais ou menos o momento histórico em que elas ocorreram. Porém, é importante que você entenda que não houve essa divisão tão certinha em relação ao tempo. Enquanto, por exemplo, estava acontecendo a intenção de ruptura, também ainda estava em prática a perspectiva modernizadora. Então, não houve assim, acabou a modernizadora, começou a reatualização do conservadorismo. Não foi isso que aconteceu de fato. A gente divide por uma questão didática, tá? Então, para o José Paulo Neto, a primeira perspectiva, né, a primeira vertente dentro do movimento de reconceituação, ele vai denominar de perspectiva ou vertente modernizadora. E por que esse nome? Bom, a gente também precisa saber o momento histórico em que isso ocorreu. Então, o serviço social tradicional, a gente está falando de um governo que vai de Getúlio Vargas até João Goulart, que foi o presidente que foi deposto antes do golpe militar. O golpe militar ocorre no Brasil em 1964 e é a partir do golpe militar que vai se dar esse movimento de reconceituação do serviço social, ou seja, na década de 60. E por que a mudança do golpe militar, né, a mudança política do golpe no Brasil vai fazer com que o serviço social mude a sua forma de atuar? Isso é muito importante entender para a gente saber que não foi do nada. Eu sempre gosto de dizer isso na sala de aula. Não foi do nada que a gente amanheceu e disse: hoje eu vou me reconceituar. A partir de agora, minhas práticas serão outras. Não vou mais me associar à igreja e não vou mais atuar de maneira conservadora. A partir de agora, eu vou ser crítica. Não foi assim, né? Não é assim que as coisas acontecem. Então, com o golpe militar, que o José Paulo Neto vai chamar de autocracia burguesa. Vamos entender o que é isso, né? Autocracia é o mesmo que ditadura, é o oposto de uma democracia. Então, a autocracia, ele vai dizer que o golpe, ele não se deu somente pelos militares, né? Ele ocorreu também junto com a burguesia. Houve um apoio da burguesia brasileira e internacional para que o golpe ocorresse. Eles não iriam se manter tanto tempo no poder se eles não tivessem tido amplo apoio da classe dominante brasileira e internacional, com apoio dos Estados Unidos, ok? Então, esse momento foi determinante para uma série de mudanças econômicas, políticas e sociais que passaram a ocorrer no Brasil a partir desse momento. Uma delas foi que o Estado passou a gerir a máquina pública, os militares assumiram o poder e passaram a gerir a máquina pública de uma maneira muito mais organizada, muito mais burocratizada. Houve uma mudança na esfera pública, na gerência do Estado. E o serviço social teve que se adequar a essas mudanças. Então, daí a necessidade de se reconceituar, de buscar outras teorias, porque a igreja e o neotomismo e as práticas advindas dos Estados Unidos com casa, grupo e comunidade já não davam mais conta da realidade. Por isso que a gente teve que se reconceituar. E por isso que ele vai denominar que a primeira vertente é uma vertente modernizadora. Nós tivemos que nos modernizar. E aí eu trago aqui na caixinha do lado as principais características dessa primeira vertente. Ele vai dizer que surgiu no marco da autocracia burguesa, ou seja, dessa ditadura militar
que teve o apoio da burguesia nacional e internacional. E a teoria social de fundo, que vai fundamentar essa primeira vertente, vai ser o positivismo. A gente já utilizava o funcionalismo positivista ainda no serviço social tradicional, mas aqui a gente vai começar a utilizar das ciências sociais de uma maneira mais apropriada desses autores positivistas conservadores, tá? Ainda é uma teoria conservadora, mas uma teoria com autores mais maduros, que tem uma teoria muito mais clara, enfim. E aí os seminários que vão ser característicos nesse momento, vão acontecer alguns seminários organizados pela categoria dos assistentes sociais, tá? E por uma instituição da época, o CBCIS, que a gente fala mais sobre isso depois. E aí esses seminários vão ser fundamentais, porque ao final de cada um desses seminários que vão ocorrer, é gerado um documento que vai ficar conhecido e que vai dizer mais ou menos o que aconteceu na época, né? Quais foram os autores, quais eram as discussões que se tinha nesse momento. Então, durante a perspectiva modernizadora, os seminários que ocorreram foi o Seminário de Araxá, em 1967, vai ocorrer em Araxá, que é uma cidade de Minas Gerais, esse seminário. Ao final, eles produzem um documento que é muito característico dos anseios desse momento, que basicamente é isso, é falar sobre a necessidade de se modernizar, de atuar, de ter técnicas de atuação, né, claras, e nessa perspectiva de se modernizar para as mudanças que ocorreram no Estado brasileiro. Posteriormente vai vir um outro seminário na cidade de Teresópolis, na década de 1970, vai ocorrer o seminário de Teresópolis, que também vai gerar um documento. Nesse documento de Teresópolis, a gente percebe muito mais claramente, se você pegar o documento para ler, a tentativa de criar uma metodologia de atuação do serviço social nesse momento. Então, é um documento que ele fala muito da criação de metodologias, de técnicas, só que de uma maneira mais madura, né? Não como a gente fazia no serviço social tradicional, que era uma coisa muito vinculada à igreja, vamos fazer bem o bem, vamos amar ao próximo. Não cabe mais chegar aqui falando só com a teoria da Igreja Católica e tentar fazer essa atuação com os usuários e dentro das instituições. Era necessário ter teorias sociais fundamentando a nossa forma de atuação, tá? Então, esse vai ser, de uma maneira muito resumida, o resumo que você precisa, pelo menos, memorizar quando for fazer uma prova. Perspectiva modernizadora é a primeira vertente. Vai ter como teoria social de fundo o positivismo, isso é importante você saber. Os seminários que ocorreram nesse momento foram o de Araxá e o de Teresópolis, e ela não vai acabar com o início da segunda vertente. Ela vai continuar ali durante um bom tempo ainda, tá bom? A segunda vertente, o Zé Paulo Neto vai chamar de reatualização do conservadorismo. Por que ele vai dar esse nome? A gente disse que o serviço social tradicional era um serviço social eminentemente o quê? Conservador, né? Vinculado o quê? À Igreja Católica, com o neotomismo e com várias outras fontes que a gente já discutiu nas aulas passadas. Então aqui, a vertente da reatualização do conservadorismo se apresentou como uma vertente alternativa. Nem é a modernizadora e nem é a próxima vertente que realmente vai tentar romper o serviço social tradicional, que ele inclusive vai chamar de intenção de ruptura, tá? Então ela vai ser uma vertente alternativa que vai ter como teoria social a fenomenologia, que basicamente vai ter como uma das principais autoras a Ana Augusta Almeida. A gente vai ver muito isso no documento que vai ser criado, né, no seminário que vai ocorrer no seminário de Sumaré, que ocorre depois do seminário de Araxá e Teresópolis, tá? A gente vai ver muita Ana Augusta Almeida lá presente nessa teoria.
E aí a Ana Augusta Almeida, ela tem uma nova proposta. A gente até coloca entre parênteses, por quê? Porque na verdade ela não é nova. Ela é uma retomada do serviço social tradicional, só que não dava para trazer de volta o neotomismo, não dava para trazer de volta a teoria social da igreja. Então, foi beber de onde? Da fenomenologia, que tinha basicamente como intenção fazer com que o serviço social tivesse uma prática psicologizante, com foco na subjetividade dos indivíduos. Então, não existia muitas conexões com a totalidade, com os problemas macrosociais. O foco era o indivíduo, né? Criar uma metodologia dialógica para atender indivíduos com práticas psicologizantes, tendo como plano de fundo a fenomenologia. Basicamente, isso resume a reatualização do conservadorismo. Eu não estou dizendo aqui que você não precise ler o livro do Zé Paulo Neto para poder fazer uma prova. Estou te dando aqui só os links para você memorizar o que é importante em cada uma dessas vertentes, que são muito cobradas em prova, ok? E por fim, a última e mais importante vertente, que é a intenção de ruptura. O nome já está dizendo, ele vai chamar de intenção de ruptura porque realmente foi essa a vertente que rompeu de fato com o serviço social tradicional. As anteriores, elas tentaram modernizar o serviço social, a atuação do serviço social, mas continuou sendo conservadora, continuou mantendo algumas práticas antigas, não houve um rompimento de fato. Foi o início do processo. Eu não estou dizendo aqui que elas não tiveram sua relevância. A modernizadora ela teve muita relevância, né, no início da década de 60. Mas quem de fato vai romper com o serviço social vai ser no período dessa terceira vertente, intenção de ruptura, que vai ter como teoria social o marxismo, que é uma teoria social crítica, que até hoje é a teoria que nos fundamenta, né, pós-intenção de ruptura, é a teoria que vai fundamentar as graduações, a nossa formação, o nosso código de ética. Inclusive, depois desse período, a gente vai ter novos códigos de ética sendo aprovados para poder ficar em comum acordo com a teoria que a gente passou a adotar. A gente vai depois falar mais especificamente sobre isso, sobre código de ética, tá? Então, o marxismo é a teoria base da intenção de ruptura e os marcos, né, para a gente dizer que chegou, vamos dizer assim, o momento histórico da intenção de ruptura é o método BH, que vai ocorrer na década de 70. Então, veja que durante a década de 60 vai ficar muito forte ainda o período da perspectiva modernizadora e reatualização do conservadorismo, ali as duas concomitantes, e a intenção de ruptura ela vai ter mais fortemente expressão a partir da década de 70 com o método BH. O que foi o método BH? Uma universidade em Belo Horizonte, daí o BH, começa a trazer textos mais críticos a partir de Marx, né? Autores nesse momento ainda marxistas. Como assim? Eles não foram ler propriamente Marx, eles foram ler autores que falavam sobre o marxismo. Althusser, vários autores nessa época, Gramsci, foram lidos durante o método BH, que teve a sua importância, foi fundamental, foi o início dessa perspectiva e intenção de ruptura, mas de fato a autora que vai trazer Marx para dentro do serviço social vai ser a Marilda Yamamoto, com o livro Relações Sociais e Serviço Social, que ele é lançado em 1982, junto com Raul de Carvalho. Então vai ser o primeiro livro de uma autora do serviço social que vai trazer Marx para dentro do serviço social. Então a gente diz que é Marx com Marx. Antes disso era marxismo sem Marx, né? Eram autores falando sobre o marxismo, ok? E aí a Marilda vai ter a sua grande relevância, ela é viva até hoje, continua produzindo, existem vários livros dela disponíveis e muito utilizados durante a graduação,
e ela continua trazendo até hoje para nós, inclusive nos eventos que a gente participa, a visão e a atualidade do marxismo para entender os tempos atuais, né? O período atual. Então, basicamente, para a gente entender o movimento de reconceituação no Brasil, a gente precisa saber dessas vertentes. Saber que foram 3. A Marilda vai dizer que só foram 2. Ela só vai dizer que houve uma perspectiva modernizadora e uma intenção de ruptura, que ela não chama intenção, ela vai dizer perspectiva de ruptura, tá? Quem dá esses nomes propriamente vai ser o José Paulo Neto no livro Ditadura e Serviço Social. Ele divide em 3 momentos, isso é muito cobrado em prova. E aí você memoriza os nomes, memoriza quais são as teorias sociais que fundamentam cada uma dessas vertentes. Perspectiva modernizadora, positivismo. Reatualização do conservadorismo, fenomenologia, intenção de ruptura, o marxismo. Ambas, né? Aliás, as 3, elas visam romper, elas romperam de fato com o serviço social tradicional, que representa toda aquela herança que a gente recebeu da igreja, do neotomismo, do serviço social conservador. Eu não estou dizendo aqui que o conservadorismo foi extinto quando a intenção de ruptura chegou. Não. Até hoje ele ainda existe dentro do serviço social e hoje mais ainda, né? Esse conservadorismo está voltando à tona. Mas o conservadorismo, a partir desse momento da intenção de ruptura, ele deixa de ser a teoria dominante, hegemônica. Ele continua existindo, mas de uma maneira mais silenciada, mais quietinha ali no canto dele. E o que passa a ser hegemônico na categoria é a teoria crítica, a teoria social crítica de Marx. Isso passa a ser hegemônico, não é homogêneo. Existem diferenças, nosso código de ética se propõe a ser plural, mas o que ainda é hegemônico, e eu espero que continue sendo por muito tempo, é a teoria social crítica. Bom, então esse foi o movimento de reconceituação do serviço social. Leia os textos do José Paulo Neto e alguns artigos falando sobre o tema que vai te ajudar a fixar o conteúdo que a gente está apresentando aqui de uma maneira mais resumida, só para você se preparar para a sua prova, para o seu concurso, para a sua graduação, enfim, para o que você quiser, tá bom? É isso, beijos, eu espero ter te ajudado, um abraço, tchau!